Nós vamos retomar o estudo do nosso livro Depois da Morte, de Leon Denis. Nós estamos no capítulo que trata das crenças e negações. No item número 6, Cristianismo, nós vamos dar continuidade. Nós paramos na página 41, no nosso último encontro na segunda-feira. E agora a gente começa a fazer uma análise, após estudarmos todas as religiões do passado, entrarmos agora nessa análise do cristianismo, que é, naturalmente, a religião que é mais importante para nós, exatamente pela influência que ela exerce sobre o nosso mundo ocidental, sobre as nossas vidas. O cristianismo, traduzido nas suas mais variadas interpretações, nós, espíritas, vemos o cristianismo a partir de uma perspectiva bastante racional, bastante analítica, enquanto que nós temos outras escolas que também fazem as suas análises a respeito desses ensinamentos. Mas o que interessa para nós é analisarmos a essência do cristianismo, independente da leitura que se faça hoje, vendo principalmente a repercussão que essa nova filosofia, ou aquela nova filosofia daquele tempo, traria sobre o mundo. Então nós temos aqui, nessa continuidade, falamos um pouquinho sobre o início, falamos um pouquinho sobre a preocupação de Jesus em transmitir esse ensinamento, os fenômenos que instigaram a curiosidade, chamaram a atenção das pessoas naquela época. Então, continuando para nós, falamos um pouquinho também sobre a parte socialista, vamos dizer assim, do cristianismo, que fazia com que as pessoas buscassem a igualdade, buscassem os seus direitos, e a repercussão que isso provocou exatamente naquele período em que havia uma presença muito forte de um império que dominava a vida das pessoas, e uma religião também presa nas suas tradições, presa nas suas ideias do passado, separava a sociedade em classes diferentes. O cristianismo veio trazer essa igualdade e, consequentemente, provocou toda essa agitação. Então vamos lá, retomando aqui um parágrafo para a gente relembrar de onde nós paramos. Diz assim para nós que Leon Denis comenta aqui: o advento do cristianismo teve resultados incalculáveis. Trouxe ao mundo a ideia humanitária que os antigos não conheceram em toda a sua plenitude. Tal ideia, encarnada na pessoa de Jesus, penetrou pouco a pouco os espíritos e hoje se manifesta no Ocidente com todas as consequências sociais que se lhe prendem. A esta ideia, ele acrescentava as da lei moral e da vida eterna, que até aí tinham sido somente do domínio dos sábios e dos pensadores. Desde então, o dever do homem seria preparar por todas as suas obras, por todos os seus atos da vida social e individual, o reinado de Deus, isto é, o do bem, da verdade e da justiça. Jesus lembrou: venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Mas esse reinado só pode se realizar pelo aperfeiçoamento de todos, pela melhoria constante das almas e das instituições. Essas noções encerram, pois, em si uma potência ilimitada de desenvolvimento. E não nos devemos admirar que, depois de 20 séculos de incubação, de trabalho obscuro, elas comecem apenas a produzir os seus efeitos na ordem social. O cristianismo tinha, no estado virtual, todos os elementos do socialismo, mas desviou-se deles desde os primeiros séculos, e os princípios verdadeiros, tornando-se desconhecidos pelos seus representantes oficiais. Passaram para a consciência dos povos, para a alma desses mesmos que, não se acreditando ou não se dizendo cristãos, trazem inconscientemente em si o ideal sonhado por Jesus. Então aqui a gente fez um comentário no nosso estudo anterior, falando exatamente que Leon Denis vivia numa época interessante, no início do século XX, quando ele trouxe essas principais publicações, quando se destacava no mundo uma grande revolução social, que foi aquela que nós vimos na Rússia, em 1917, a grande revolução social que teve, a Revolução Comunista, naquela época, trazendo uma outra visão,
Naturalmente que foi um socialismo que acabou se desvirtuando numa outra ditadura, que acabou provocando muitos sofrimentos, acabou provocando uma grande agitação no nosso mundo, que trouxe, infelizmente, né, resultados bastante negativos. Mas a ideia do socialismo em si, que é a igualdade, os direitos sociais, para o desenvolvimento de todos, era uma ideia muito presente nos ensinamentos de Jesus, como nós comentamos. Então, a religião teria, o cristianismo como religião, teria como objetivo principal promover essa reformulação. Leon Denis lembrou dessa frase: venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Nós chegamos a fazer um estudo sobre o Pai Nosso, essa talvez a prece mais famosa que nós temos no nosso mundo, né, principalmente no mundo conhecido no cristianismo. Nós estudamos cada uma das frases, lembrando que Jesus abrangia não apenas a nossa relação com Deus, mas a nossa relação entre nós mesmos e a nossa relação na nossa sociedade. Então é uma prece que abrange esses três aspectos. Quando nós falamos sobre o reino de Deus na terra como no céu, nós falamos de um reino regido por leis naturais, por leis de igualdade, leis de virtudes, leis de justiça, né, como os espíritos dizem, né? Justiça, amor e caridade são os três pilares principais que sustentarão a humanidade a partir do momento em que ela começa a evoluir. Então, quando nós pedimos para que o reino de Deus reine sobre a terra, nós pensamos exatamente isso. Nós olhamos para fora de nossas casas, nós olhamos para as ruas e vemos a desigualdade social, vemos os conflitos, vemos as guerras, vemos o sofrimento, vemos o egoísmo, o individualismo do ser humano, buscando sempre o benefício pessoal em detrimento do benefício coletivo. Então vemos ali um mundo carente dessas necessidades, né? Da necessidade dessas transformações que todos nós esperamos. Mas lembrando sempre que muito mais esperar que as religiões transformem a nossa sociedade, é importante nós lembrarmos que as religiões devem transformar os indivíduos para que os indivíduos transformem a sociedade. A doutrina espírita aborda isso quando nós falamos sobre a lei do progresso, por exemplo, que os espíritos trouxeram para nós lá no Livro dos Espíritos. Falam que o nosso mundo vai se transformar sem dúvida nenhuma, mas ele só vai se transformar a partir do momento em que nós nos transformarmos individualmente. Quando eu começar a olhar para o meu semelhante com justiça, com respeito, com caridade, com amor, na sua expressão mais abrangente, e todos nós nos comportarmos dessa mesma forma, nós viveremos num mundo amoroso. Então nós começamos a entender que não é um mundo que vai se transformar num mundo amoroso. Somos nós que nos transformaremos em pessoas amorosas, que consequentemente faremos com que a nossa vida seja uma vida sustentada por esse amor. E o cristianismo tinha essa proposta, de trazer exatamente essa igualdade. Então vamos em frente aqui, continuando aqui o raciocínio de Leon Denis. Não é, pois, na Igreja, nem nas instituições do pretenso direito divino, o qual outra coisa não é que o reinado da força, onde se deve procurar a herança do Cristo. Essas, em realidade, não passam de instituições pagãs ou bárbaras. O pensamento de Jesus, agora, só vive na alma do povo. É por seus esforços para elevar-se, é por suas aspirações para um estado social mais conforme à justiça e à solidariedade que se revela essa grande corrente humanitária, cuja nascente está no alto do Calvário e cujas ondas nos arrastam para um futuro que jamais conhecerá as vergonhas do pauperismo, da ignorância ou da guerra. O catolicismo desnaturou as belas e puras doutrinas do Evangelho com falsas concepções de salvação pelas indulgências ou graças de pecado original, de inferno e redenção. Porém, o catolicismo, na obra do cristianismo, não passa em realidade de um elemento parasita, que parece ter tomado a Índia, sua organização hierárquica, seus sacramentos e símbolos. Aqui lembrando sempre, né, que Leon Denis ele faz uma crítica ao catolicismo dentro da apresentação que tinham no final do século XIX e no começo do século XX. Uma religião política,
uma religião voltada para os interesses materiais e não simplesmente para aquilo a que se destina, que é exatamente a elevação espiritual daqueles que são seus seguidores. Hoje nós vemos uma igreja diferente, mas ainda bastante criticada, né, pela sua estrutura, pela sua hierarquia, pela sua influência na sociedade, né, trazendo muito mais essa visão de bairrismo, de fazendo com que as pessoas se separem pelas suas religiões, do que essa unificação pelo cristianismo, né, pela essência dos ensinamentos de Jesus. Nós vemos hoje uma liderança diferente, que nos sensibiliza de todas as formas, pela sua simplicidade, pela sua clareza, pela sua vontade realmente de trazer essa transformação, e vemos paralelamente outras religiões também seguindo o mesmo caminho, que é se preocupar muito mais com essa essência moral dessa filosofia, do que a preocupação de uma instauração de instituições preocupadas apenas com aquilo que o mundo físico pode oferecer. Então, preocupada com recursos, preocupada com quantidade, preocupada com estatísticas, com dados, e não se preocupando em ele exatamente elevar espiritualmente todas as pessoas que seguem esse pensamento. E continua. Numerosos concílios têm, em todos os séculos, discutido a Bíblia, modificado os textos, proclamado novos dogmas, afastando-se cada vez mais dos preceitos do Cristo. O Fausto e a simonia invadiram o culto. A Igreja dominou o mundo pelo terror, pela ameaça com os suplícios, e, no entanto, Jesus queria reinar pelo amor e pela caridade. Armou uns povos contra outros, animou e tornou sistemática a perseguição, fez correr rios de sangue. Lembrando mais uma vez que, no final do século XIX, o Tribunal do Santo Ofício ainda exercia a sua influência e o seu poder baseado no medo na Europa naquela época. Então Leon Denis fala de uma vivência que ele teve naquela época, diferentemente daquilo que nós vivemos hoje, que na verdade hoje os próprios líderes da igreja lamentam o comportamento que se teve naquela época, exatamente por um equívoco na interpretação dos ensinamentos de Jesus. Quando se falava, por exemplo, sobre a depuração das almas, a libertação dos pecados, utilizavam então recursos materiais para poder transformar espiritualmente as pessoas. E esses recursos materiais eram exatamente o terror, a perseguição, o sofrimento e até mesmo, nos casos mais extremos, as execuções, como a gente já estudou isso historicamente. Em vão, a ciência, em sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. A Igreja não trepidou em maldizê-la como invenção de Satanás. Isso na época da ciência, né, quando a gente falava lá na época do Renascimento, da ciência, da cultura, quando os nossos primeiros cientistas começaram a trazer ideias a respeito da Terra, por exemplo, e que a Igreja acabava condenando e perseguindo esses cientistas, né? Então, havia exatamente achando que aqueles que falavam em nome da ciência e não simplesmente em nome de Deus através daquela visão, eram homens influenciados pelo mal. Então a ciência nada mais é do que era uma linguagem do próprio Satanás, como coloca para nós Leon Denis. Um abismo agora separa as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. O materialismo aproveitou-se desse estado de coisas e implantou em toda parte as suas raízes vivazes. Por outro lado, sensivelmente se enfraqueceu o sentimento religioso. O dogma não exerce atualmente influência alguma sobre a vida das sociedades. Fatigada dos embaraços em que a tinham envolvido, a alma humana atirou-se para a luz, despedaçou esses frouxos laços para unir-se aos grandes espíritos, que não pertencem a uma seita nem a uma raça determinada, mas cujo pensamento alumia e aquece a humanidade inteira. Livre de qualquer tutela sacerdotal, ela quer para o futuro pensar, proceder e viver por si mesma. O que Leon Denis quis dizer é que as pessoas pararam de acreditar nos dogmas. Né? Muitos desses dogmas, de você dizer, por exemplo, que se você cometer um pecado você vai para o inferno, que se você
tiver um determinado comportamento, você vai se envolver com determinada entidade no mundo espiritual. Essa ideia do paraíso, do inferno e tudo mais, a ideia, por exemplo, dos dogmas do passado, falando sobre Adão e Eva, falando sobre a virgindade de Maria e tudo mais, isso tudo hoje as pessoas até leem isso como parte de um catecismo que é necessário aprender para ter essa compreensão, mas você pergunta, você leva a sério mesmo isso? Você sabe que isso faz parte da sua fé, você sabe que isso faz parte da sua, das instruções que você recebe da sua educação espiritual, mas você acredita mesmo nisso? E a gente pode fazer uma estatística simples, perceber que as pessoas podem até temer, mas racionalmente elas vivem como se não existisse. Tanto é assim que nós vemos no mundo hoje, a corrupção existindo em todas as camadas da sociedade, as fraquezas humanas, os vícios, as condutas equivocadas. E quando você pergunta, você acredita no inferno? Eu acredito. Então por que você age assim? E a mesma coisa acontece, inclusive, conosco, que somos espíritas também. Como eu falei para vocês, nós estudamos sobre o mundo espiritual, nós aprendemos sobre o mundo espiritual, mas nós não vivemos como se fôssemos para o mundo espiritual. Porque ainda nós temos a influência do mundo físico de uma forma muito intensa sobre nós, agindo de uma forma muito intensa sobre nós, sem termos aquela convicção absoluta. Médiums, por exemplo, que têm a mediunidade ostensiva, duvidam da realidade que observam através desses novos sentidos. Imaginemos nós, que muitas vezes temos uma percepção superficial do mundo espiritual e vivemos intensamente aqui no mundo físico e vivemos em cima de teorias. Então, como Leon Denis coloca a respeito dessa ideia, principalmente do catolicismo, né, que era a religião muito presente no século XIX, começo do século XX, na vida das pessoas, começavam então a observar que as pessoas, os seguidores dessa religião, se distanciavam desses dogmas e buscavam uma relação direta com Deus. Tanto que é muito comum na atualidade você perguntar assim, qual é a sua religião? A pessoa vai dizer, olha, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Então ela começa a ter uma relação direta com Deus, se libertando dos intermediários que interferiam no seu modo de pensar. Então já não era mais aquela conexão direta, né, do homem, aquela conexão em que o homem havia necessidade de ter um intermediário, que esse intermediário era uma instituição regida por lideranças, regida por dogmas, regida por rituais, para que ele pudesse chegar a Deus. Hoje ele percebe, olha, eu frequento muito mais por hábito do que por necessidade, porque quando eu quero conversar com Deus, eu não preciso conversar com um sacerdote, com um padre, com ninguém. Então a gente vê que o pensamento já começa a modificar. O homem já começa a se sentir mais íntimo de Deus sem ter esse intermediário, sem passar por esse entreposto, vamos dizer assim, para que ele possa cumprir rituais, cumprir obrigações para poder se aproximar de Deus. E continua. Só queremos falar do catolicismo com moderação. Essa religião, não o esqueçamos, foi a de nossos pais. Embalou inumeráveis gerações. A moderação, porém, não exclui o exame. Ora, de uma análise séria, resulta isso. A Igreja infalível enganou-se, tanto na sua concepção física do universo, como na sua ideia moral da vida humana. A Terra não é o corpo central, mais importante do universo. Nem a vida presente é o único teatro de nossas lutas e de nosso progresso. O trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. O catolicismo, pela sua falsa ideia da vida, foi conduzido ao ódio do progresso e da civilização, e esse sentimento está, sem nenhuma reserva, expresso num último artigo do Ciflabus, que diz para nós: anátema sobre esses que pretendem que o pontífice romano deve reconciliar-se com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. O catolicismo atribui ao Ser Supremo fraquezas iguais às nossas. Faz dele uma espécie de carrasco que vota os últimos suplícios aos seres débeis, obra de suas mãos. Os homens, criados para a felicidade, sucumbem em multidão às tentações do mal e vão povoar os infernos. Assim sua impotência iguala a sua imprevidência e Satanás é mais hábil que Deus. É aquele onde ele começa a fazer já
uma crítica aos dogmas, pensando, por exemplo, sobre as fraquezas humanas, né, que Deus criou o homem na sua imagem e semelhança, mas o homem se desvirtua por uma influência de uma força maior, que é essa força do mal. Então Leon Denis começa a questionar como é que nós podemos dar tamanho poder para uma entidade do mal que é capaz de transformar aquilo que foi criado pela perfeição. Então, através dessa análise simples, a gente começa a colocar em xeque exatamente essa crença nesses dogmas. Como nós podemos imaginar que Satanás, que o diabo, que toda a força do mal é mais poderosa do que a força de Deus que me criou dentro dessa perfeição? E continua. Será que o Pai, o Pai que Jesus nos faz conhecer, quando nos recomenda em seu nome o esquecimento das ofensas, quando nos aconselha a dar o bem pelo mal e nos prega a piedade, o amor e o perdão? O homem compassivo e bom será, portanto, superior a Deus? É verdade que, para intentar a salvação do mundo, Deus sacrifica o seu próprio Filho, membro da Trindade e parte de si mesmo, o que é cair ainda num erro monstruoso e justificar a alusão de Diderot. Deus matou Deus para apaziguar a Deus. E aqui ele faz aquela relação exatamente do dogma da Santíssima Trindade, em que Jesus foi o Cordeiro. A ideia de Jesus como cordeiro, como nós entendemos, é exatamente porque os cordeiros eram os animais que demonstravam, né, por aquela fofura, por aquela pureza em que os pastores conduziam, e eles praticavam o sacrifício, o holocausto em nome de Deus, como acontecia no passado. A gente já fez uma comparação, lembrando que, por exemplo, na atualidade, as religiões que praticam sacrifício de animais, elas são muito criticadas, e se estabelece uma relação com o mal, exatamente porque Deus não precisa desse sacrifício. Mas ao voltarmos no passado, nós encontramos exatamente as religiões de tradições judaicas que foram a origem do cristianismo, que exatamente ensinavam o sacrifício. Se nós pegarmos os livros antigos do Antigo Testamento, como por exemplo Levíticos, nós temos ali algumas orientações de como você construir um altar, de como você deve fazer esse sacrifício, o que esse sacrifício representa diante de Deus. Então, passamos ali o tempo, né? Alguns séculos, alguns poucos milênios, e nós encontramos ali uma mudança de comportamento que no passado era correto e hoje era condenável. Então, exatamente quando nós falamos desse sacrifício do Cordeiro, Jesus representa esse Cordeiro, que foi sacrificado em nome da humanidade. E a gente se pergunta, como é que Deus pode sacrificar a si próprio, já que Jesus era entendido como Deus, tanto que quando nós pegamos na prece, por exemplo, a Maria, a Nossa Senhora, nós temos ali, né, Santa Maria, Mãe de Deus, porque era a mãe de Jesus e Jesus representava Deus. Então, como Diderot colocou aqui, que era um pensador do século XIX, Deus matou Deus para apaziguar a Deus. Ou seja, Deus matou a si próprio para acalmar, para aplacar, né, toda a sua ira perante a humanidade. A Miriam colocou, ao dialogar com algumas pessoas, percebo que para justificar os dogmas, preferem não aprofundar esses questionamentos. A explicação oferecida já basta. Exato, até porque também, Miriam, tem uma ideia que é colocada da seguinte forma. Quando você começa a colocar em dúvida aquilo que você acredita, você acaba cometendo um tipo de pecado. E o pecado é um dogma. E o pecado te leva ao sofrimento e todas as suas consequências, né? Então, vemos ali que o pensamento não racional, baseado apenas numa crença cega, numa fé cega, leva exatamente a essas tantas dúvidas. E quando você começa a questionar e os seus questionamentos não encontram respostas, você acaba se distanciando da instituição que deveria, né, no seu ponto de vista, te acolher e te aproximar perante Deus. Então esses são os conflitos que nós encontramos quando a razão, né, acaba sendo obscurecida pela crença cega. E continua para nós aqui. Deixa eu pegar aqui onde nós paramos, que eu acabei mudando aqui a página, só um instantinho. Está aqui. O catolicismo, nos tempos de perseguição, escavou bastante cárceres, ateou muitas fogueiras, inventou torturas inauditas. Porém, tudo isso é pouco ao lado da influência perniciosa que derramou sobre as almas.
não só torturou os corpos, mas também obscureceu as consciências pela superstição, turvou as inteligências pela ideia terrível e sombria de um Deus vingador. Ensinou a abafar as dúvidas, a aniquilar a razão e as mais belas faculdades, a fugir como de animais ferozes de todos os que livre e sinceramente procuravam a verdade e a estimular somente aqueles que suportavam o mesmo jugo. As cruzadas no Oriente e no Ocidente, os autos de fé e a Inquisição, são males menores do que essa tirania secular e do que esse espírito de seita, carolice e intolerância em cujo meio se velou a inteligência e se falseou o discernimento de centenas de milhões de homens. Depois... Só um instantinho aqui que me perdi de novo. Depois, ao lado do ensino errôneo, os abusos sem número, as preces e as cerimônias tarifadas, a tabela dos pecados, a confissão, as relíquias, o purgatório, o resgate das almas, enfim, os dogmas da infalibilidade do Papa e a Imaculada Conceição, o poder temporal, a violação flagrante desse preceito do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 1 e 2, que proíbe aos sacerdotes possuírem bens da terra e coparticiparem de qualquer herança, porque o Senhor é que é a sua herança. Tudo isso mostra a distância que separa as concepções católicas dos verdadeiros ensinos do Evangelho. Leon Denis aqui faz uma lista, né, de situações que contradizem exatamente aquilo que era o ensinamento essencial de Jesus, que era fazer com que os indivíduos se elevassem espiritualmente. E o que aconteceu aqui, dentro desse comportamento, foi fazer com que os indivíduos se ancorassem cada vez mais no mundo material, através principalmente do medo que se incidia sobre todas as classes, né? Leonardo colocou, né, Satanás trabalha com sugestão, né, ele incita você a praticar algo contra a lei de Deus, mas não tem poder de impor a sua vontade sobre a pessoa. Ele conhece a lei do livre-arbítrio, por isso ele precisa esperar perseverante para ver qual atitude você vai aplicar na sua vida, se aceita ou se recusa. Essa é uma ideia, né, Leonardo, que a gente tem, que se tem principalmente, quando você determina que existe um representante do mal, sendo que, na verdade, quando nós começamos a estudar a realidade do mundo espiritual, nós entendemos que nós temos ali 3 elementos essenciais no universo, que é Deus, que é o Criador de tudo, a perfeição suprema. Nós temos os espíritos, que são todas as criaturas, e temos a matéria, que é exatamente ali o cenário onde nós atuamos. Quando nós colocamos uma entidade do mal lutando contra Deus, nós criamos um quarto poder, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Então, na verdade, quando nós representamos o mal, nós tiramos de nós mesmos essa responsabilidade. Então, todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós exercemos influências uns sobre os outros, todos nós temos fraquezas e virtudes. Então, na verdade, esse livre-arbítrio, somos nós que determinamos como nós vamos agir ou não. Porque a partir do momento em que o nosso livre-arbítrio demonstra uma fraqueza, em que essa força do mal é capaz de exercer um poder maior do que o poder de Deus, por exemplo, nós colocamos Satanás como sendo mais poderoso do que o próprio Deus. Então é aí que a gente começa a quebrar um pouco desse dogma. Eu falo um pouco exatamente porque existe uma dificuldade muito grande em nós ultrapassarmos essa educação secular que nós recebemos, mas a partir do momento que nós entendemos que todos nós somos criaturas, e estamos todos no mesmo patamar de evolução, né, ou nas mesmas condições de evolução, mas que cada um de nós temos ali motivações diferentes, capacidades diferentes, virtudes diferentes, nós começamos a ver o mundo de um modo completamente diferente também. Então, por isso, não devemos concentrar ou centralizar uma ideia do mal para tirar sobre nós as responsabilidades, né, que nos cabem. Vamos em frente. Aqui, só um instantinho. Tá aqui. Contudo, a igreja fez obra útil. Teve suas épocas de grandeza. Opôs diques à barbaria, cobriu o mundo com instituições de beneficência. Mas, como que petrificada em seus dogmas, ela se imobiliza, enquanto em torno de si
tudo caminha e avança. De dia em dia, a ciência avulta e a razão humana se enriquece. Nada escapa à lei do progresso, e as religiões são como tudo mais. Puderam corresponder às necessidades de uma época e de um estado social atrasados, porém chega o tempo em que, encerradas nas suas fórmulas como num círculo de ferro, devem resignar-se a morrer. É a situação do catolicismo. Tendo dado à história tudo que lhe podia oferecer e tornado-se impotente para fecundar o espírito humano, este o abandona e, em sua marcha incessante, adianta-se para concepções mais vastas e elevadas. Mas nem por isso perecerá a ideia cristã. Esta somente se transformará para reaparecer sob forma nova e mais depurada. Chegará a ocasião em que o catolicismo, seus dogmas e práticas, mais não serão que vagas reminiscências quase apagadas da memória dos homens, como o são para nós o paganismo romano e escandinavo. A grande figura do crucificado dominará os séculos, e as três coisas subsistirão ao seu ensino, por serem a expressão da verdade eterna: a utilidade de Deus, a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade humana. Aqui o que nós vemos, antes da gente continuar aqui nesse raciocínio, lembrando que quando Leon Denis fala sobre o catolicismo como sendo a instituição responsável pelo, vamos dizer assim, que se considerava como sendo detentora dos poderes do cristianismo, na época as religiões evangélicas tinham pouca influência. E hoje nós vemos uma disputa entre essas instituições que determinam quem são os detentores do verdadeiro cristianismo. Nós temos o catolicismo dizendo que fora da igreja não há salvação, enquanto nós temos as igrejas evangélicas que, independente, tornam-se também detentoras. Vocês se lembram, né, que eu já comentei com vocês em debates teológicos interessantes, que eu tive a oportunidade de participar, em que as pessoas perguntam: mas no que vocês espíritas acreditam? Nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus, mas não no Jesus da minha igreja. O Jesus da minha igreja não fala o que vocês falam. Então a gente percebe que as instituições estão se tornando detentoras, quase que como detentoras de direitos autorais daquilo que Jesus trouxe na sua essência. Então por isso que Leon Denis faz aqui uma crítica bastante dura à instituição católica, porque naquela época ela era mais influente. As igrejas evangélicas não tinham tanta expressão naquele mundo onde ele vivia, na França principalmente. Mas hoje nós temos uma disputa. No Brasil, por exemplo, o catolicismo é a religião mais presente, né, de maior influência aqui no nosso país. As religiões evangélicas, em todas as suas denominações, cumprem ali o segundo papel. Na Europa, nós temos países com influência católica muito direta, enquanto que outros países trazem uma influência das religiões evangélicas mais presentes, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a religião evangélica é muito mais intensa do que a religião católica, ao contrário do que acontece na Europa, né, como a gente já viu, né, no caso, por exemplo, da França, no caso da Itália, na própria Inglaterra também, no Reino Unido, do modo geral, nós temos ali a religião católica disputando espaço com a religião anglicana, sem tanta presença das religiões evangélicas. Então, quando Leon Denis fala do catolicismo, nós atualizamos as ideias para hoje, né, para o nosso tempo aqui agora, para entendermos exatamente de que modo que essas igrejas praticam o cristianismo. Não falamos dos seus dogmas, das suas práticas pessoais, mas nós falamos das suas práticas institucionais, mas nós falamos dos ensinamentos que Jesus trouxe, do comportamento que ele teve naquela época, através das suas pregações de elevação moral, de elevação espiritual, comparada com o comportamento que essas instituições têm hoje, baseadas em dogmas, baseadas em rituais, baseadas em sectarismo, em perseguições religiosas, não mais na época destrutiva do passado, mas hoje nós temos uma perseguição moral. Se você, por exemplo, se identifica como espírita, como seguidor da Umbanda, do Candomblé, em determinado ambiente, você é criticado, você é apontado, você muitas vezes até ofendido, muitas vezes até indo além, agredido fisicamente, como a gente já viu, né? Como instituições, por exemplo, da religião da Umbanda, que foi destruída por um grupo de evangélicos. Naturalmente a gente fala evangélicos porque aquele grupo se identificava como tal, mas ele não representa todos os segmentos das religiões evangélicas.
né? Então isso que Leon Denis fazia essa crítica, mostrando que a essência do ensinamento de Jesus, que trazia uma proposta de transformação moral do nosso mundo, hoje tem pouca eficácia exatamente por essas práticas equivocadas que nós vemos hoje. Isso é exatamente o que a gente observa, né, na nossa realidade atual, e é isso que o Espiritismo procura, nos nossos tempos, trazer muito mais a uma preocupação de libertação do indivíduo, né, das suas condutas e das suas práticas voltadas para o mundo material, fazendo com que o indivíduo se eleve moralmente, tendo o conhecimento da sua realidade espiritual. Vamos lá. Apesar das perseguições religiosas, a doutrina secreta perpetuou-se através dos séculos, e o seu vestígio é encontrado em toda a Idade Média. Já os iniciados judaicos, em época remota, a tinham registrado em suas obras célebres, o Zohar, os Sefer Zerifat, o seu conjunto forma a Cabala, uma das obras capitais da ciência esotérica. O cristianismo primitivo sente-se perfeitamente acentuado o seu culto, o seu cunho. Os primeiros cristãos acreditavam, com efeito, na pré-existência e na sobrevivência da alma em outros corpos, como já vimos a propósito das perguntas feitas a Jesus sobre João Batista e Elias, e também da que os apóstolos fizeram relativamente ao cego de nascença, que parecia ter atraído essa punição por pecados cometidos antes de nascer. A ideia da reencarnação estava espalhada por tal forma entre o povo judeu que o historiador Joséfo censurou os fariseus do seu tempo por não admitirem a transmigração das almas, senão entre as pessoas de bem. Os cristãos entregavam-se às evocações e comunicavam-se com os espíritos dos mortos. Encontram-se nos Atos dos Apóstolos numerosas indicações sobre esse ponto. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, descreve, sob o nome de dons espirituais, todas as espécies de mediunidade. Ele se declara instruído diretamente pelo Espírito de Jesus na verdade evangélica. Atribuíam-se, algumas vezes, essas inspirações aos maus espíritos, aos quais certas pessoas chamam espírito de Piton. E aqui uma citação. Meus bem-amados, dizia João Evangelista, não acrediteis em qualquer espírito, mas vede se os espíritos são de Deus. Aqui nós conhecemos essa citação, né, que já estudamos várias vezes, mostrando exatamente que esse tipo de orientação, de esclarecimento que se dava, era por um motivo. Não era simplesmente por palavras vazias. Quando se falava, por exemplo, em Paulo de Tarso, quando ele dizia que nós teríamos que os velhos e os jovens profetizarão, falarão em línguas, promoverão curas, a pergunta é, mas se hoje nós temos tudo isso, por que isso hoje é tão criticado, é tão recusado? Se na época já havia essa previsão. Se quando nós podemos falar com os espíritos, mas temos que ver se os espíritos são de Deus, por que hoje a comunicação com o mundo espiritual é tão criticada? Durante vários séculos, estiveram em uso as práticas espíritas. Quase todos os filósofos de Alexandria, Filon, Amônio, Sacas, Plotino, Porfírio, Arbório, Arnóbio, se dizem inspirados por gênios superiores. São Gregório, taumaturgo, recebe os símbolos da fé do espírito de São João. A escola de Alexandria resplandecia então com a da mais viva claridade, pois todas as grandes correntes do pensamento pareciam aí convergir e se confundir. Essa célebre escola havia produzido uma pleiade de espíritos brilhantes que se esforçavam por fundir a filosofia de Pitágoras e de Platão com as tradições da Cabala judaica, ou Cabalá judaica, e com os princípios do cristianismo. Esperavam, assim, formar uma doutrina definitiva de largas e poderosas perspectivas, uma religião universal e imorredoura. Era esse o sonho de Filon. Como Sócrates, esse grande pensador teve um espírito familiar que o assistia. Inspirava e fazia escrever durante o sono. Também sucedia o mesmo com Amônios e Plotino, os quais, diz Porfírio, eram inspirados por gênios,
não os que são chamados demônios, mas sim os que são designados como deuses. E Plotino escreveu um livro sobre os espíritos familiares. Como esses filósofos, Jamblico também era versado na teurgia, e comunicava-se com o mundo invisível. De todos os campeões do cristianismo esotérico, Orígenes era o mais conhecido. Esse homem de gênio, que se tornou um grande filósofo e um santo, estabeleceu nas suas obras que a desigualdade dos seres é consequência de seus méritos diversos. As únicas penas, conforme a bondade e a justiça divinas, são, diz eles, as penas medicinais, as que têm por efeito a purificação progressiva das almas nas séries das existências, antes de merecerem admissão no céu. Entre os padres da Igreja, muitos participaram dessas opiniões e apoiavam-se nas revelações de espíritos aos profetas ou médiuns. Aqui a gente relembra, né, o que a gente já estudou numa outra oportunidade, no livro A Mediunidade dos Santos, em que nós temos ali, né, Clóvis Tavares fazendo uma revista sobre os talentos e as realizações de muitos daqueles que foram canonizados pela Igreja Católica, nesse caso, né, que é o ponto que a gente vem tratando, mostrando que todas essas habilidades, todos esses talentos, todos esses dons divinos são simplesmente faculdades inerentes ao ser humano, inerentes a todos nós. E continua. Tertuliano assim se exprime num trecho da sua apologética. Se é permitido aos mágicos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, obrigar os lábios de uma criança a proferir oráculos, se eles têm às suas ordens espíritos mensageiros, pela virtude das quais as mesas profetizam, quanto maior zelo e solicitude não empregarão esses espíritos poderosos para operarem por conta própria o que executam com o auxílio de outrem. Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, no seu tratado de cura para mortais, fala das manifestações ocultas e ajunta: por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados e deixar de acreditar na providência divina, que a providência divina faz tudo em uso acertado para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem? Na sua obra Cidade de Deus, tratando do corpo fluídico, etéreo, suave, que é o invólucro da alma e que conserva a imagem do corpo material, esse padre da Igreja fala das operações teúrgicas, conhecidas sob o nome de teletes, que o punham em condições de se comunicar com os espíritos e anjos e de ter visões admiráveis. Quanto à pluralidade das vidas, afirmada por Orígenes, e que Santo Agostinho parece em certos casos combater, pode-se até dizer que ela está estabelecida no seguinte trecho da obra deste, né, no caso aqui falando sobre essa parte da transmigração das almas, falando sobre da pluralidade das vidas, falando sobre a reencarnação, que Orígenes na época falava sobre isso, mas que Santo Agostinho combatia. E nada como o tempo, né, para fazer com que o espírito, mudando de ambiente, também mude a sua visão. E aí nós temos hoje Santo Agostinho como sendo, né, um daqueles que foram os maiores inspiradores de Kardec no trabalho da divulgação da doutrina. E o próprio Santo Agostinho dizia: estou convencido de que se achará no platonismo muitas coisas que não repugnam aos nossos dogmas. Está inteiramente reproduzida em Platino e lhe é tão semelhante que parecem contemporâneos. Entretanto, há um intervalo de tempo tão grande entre os dois que o primeiro parece estar ressuscitado no segundo. Só um instantinho. Continuando. São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nice exprimem-se no mesmo sentido. Este último expõe que a alma imortal deve ser melhorada e purificada. Se ela não o foi na existência terrestre, o aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subsequentes. Tais revelações tinham se tornado outros tantos embaraços à Igreja oficial. Neles iam os heréticos basear seus argumentos e sua força. Abalada se achava a autoridade do sacerdote.
com a reencarnação, com o resgate das faltas cometidas, pela prova e pelo trabalho na sucessão das vidas, a morte deixava de ser um motivo de terror. Cada qual a si mesmo se libertava do purgatório terrestre por seus esforços e progressos, e o sacerdote perdia a razão de ser. Já não podendo a Igreja abrir à vontade as portas do paraíso e do inferno, via diminuir o seu poder e prestígio. Aqui a gente já vê uma situação bastante curiosa, em que nós tínhamos ali que você era condenado ao céu, ou era destinado ao céu, ou condenado ao inferno, de acordo com a vontade dos representantes. Quando nós começamos a perceber que naquele ensinamento de Jesus que dizia a cada um segundo a sua obra, e que através das vidas sucessivas, ou das existências sucessivas, que é o mais correto nós falarmos, nós temos a oportunidade de nos depurarmos das faltas cometidas, através do resgate, da experiência, da prova e do trabalho, e nós mesmos nos encaminharmos ao mundo espiritual de acordo com as nossas conquistas. E aí nós perguntamos, mas se através da reencarnação eu sou capaz de rever o meu passado e reconstruir o meu futuro, por que eu preciso me confessar? Por que eu preciso de um sacramento? Por que eu preciso de um representante para me mostrar qual é exatamente o meu destino? E é aí então que Leon Denis já falava naquela época, que é o que nós vemos hoje. Esse representante não tem um poder divino de dar uma destinação para a minha vida, mas sou eu que sou capaz de fazer isso. E aí nós pensamos assim, mas acontece que nós temos nessas instituições os representantes legítimos. Se nós pensarmos que grande parte do mundo não segue essa religião, qual é o destino dessas pessoas? Nós já falamos sobre uma estatística interessante que hoje mostra que a maior religião que tem no planeta é o cristianismo. Isso quando nós falamos no cristianismo de um modo geral, unindo todos os seus segmentos, catolicismo, religiões evangélicas, o espiritismo como sendo considerado uma religião por essas instituições que fazem as estatísticas e tudo mais. Mas se nós fizermos uma divisão, separando, por exemplo, as religiões evangélicas, a religião católica apostólica romana, a católica ortodoxa do Oriente, se nós pegarmos a religião anglicana, nós teremos ali uma divisão do cristianismo que vai colocar a religião católica como sendo a segunda maior religião, e a religião islâmica é a primeira. Então a maior quantidade de seguidores é do islamismo, a segunda é do catolicismo, a terceira é do hinduísmo. Se eu colocar um sacerdote dessas instituições ocidentais como sendo representante de Deus, como nós vamos então compreender o destino de todas aquelas almas que seguem uma religião diferente? Quando nós temos, por exemplo, o budismo, o shintoísmo no Oriente, que não são religiões que seguem os preceitos do cristianismo. E nós perguntamos, esses espíritos estarão então perdidos para todo sempre pelo fato deles não terem recebido esse sacramento? Não terem sido batizados? Não terem esses sacerdotes? Então são esses raciocínios, é esse raciocínio que Leon Denis traz para todos nós, para mostrarmos, por exemplo, que não são representantes físicos, humanos, falhos, que são capazes de dar uma destinação, mas cada indivíduo é capaz de construir por si só o seu próprio destino através de suas obras. E continua para nós aqui. Então, a partir desse entendimento, vem diminuindo cada vez mais esse prestígio. Então, hoje nós temos representantes das igrejas como sendo condutores de almas, como sendo pessoas que esclarecem, como sendo pessoas que consolam, que auxiliam, mas não são pessoas que determinam exatamente o destino de cada um. E isso nós temos em todos os lugares. Nós temos hoje, em cada religião, em cada filosofia, pessoas que são capazes de trazer esclarecimentos a respeito dos ensinamentos que cada religião proporciona. Então nós temos muito mais hoje do que sacerdotes, nós teríamos hoje aqueles que seriam professores, que seriam orientadores, esclarecedores, consoladores, mas não mais sacerdotes no sentido de que são representantes, de que são pessoas especiais. E continua. Julgou, portanto, necessário impor silêncio aos partidários da doutrina secreta, renunciar a toda comunicação com os espíritos e condenar os ensinos destes como inspirados pelo demônio.
Desde esse dia, Satanás foi ganhando cada vez mais importância na religião católica e, consequentemente, também nas religiões evangélicas, né? Que se fala muito isso nessa guerra contínua que existe entre Deus e entre aquele que é chamado de um inimigo, de representante do mal. Então, enquanto essa luta entre essas duas forças acontecem, as almas se encontram no meio, sendo ali jogadas de um lado para o outro. Tudo que a esta embaraçava foi-lhe atribuído. A Igreja declarou a única profecia viva e permanente, a única intérprete de Deus. Orígenes e os gnósticos foram condenados pelo Concílio de Constantinopla em 553. A doutrina secreta desapareceu com os profetas e a Igreja pôde executar à vontade a sua obra de absolutismo e de imobilização. Mais uma vez a gente atualiza, lembrando que quando se fala sobre essa supremacia da Igreja Católica, se fala no final do século XIX, começo do século XX. Hoje nós temos uma fragmentação desse poder, dividida com outras instituições que brigam, de certa forma, pelo mesmo poder. Viu-se, então, os sacerdotes romanos perderem de vista a luz que Jesus tinha trazido a este mundo e recaírem na obscuridade. A noite que quiseram para os outros fez-se neles mesmos. O templo deixou de ser, como nos templos antigos, o asilo da verdade. E esta abandonou os altares para buscar um refúgio oculto. Desceu às classes pobres, foi inspirar os humildes missionários, apóstolos obscuros que, sob o nome do Evangelho de São João, procuravam restabelecer, em diferentes pontos da Europa, a simples e pura religião de Jesus, a religião da igualdade e do amor. Porém, essas doutrinas foram asfixiadas pela fumaça das fogueiras ou afogadas em lagos de sangue. Toda a história da Idade Média está cheia dessas tentativas do pensamento, desse despertar impotente, vindo depois as reações do despotismo religioso e monárquico e períodos de triste silêncio. A gente vê aqui Leon Denis utilizando um tom bastante crítico nessa parte, exatamente porque a influência era muito forte naquele período. E ele então fala claramente, né, dentro da sua visão, da sua experiência e do pensamento da época, exatamente essa influência perniciosa que a instituição, né, que acabava obscurecendo e até mesmo distorcendo o ensinamento original de Jesus para fazer com que a instituição ganhasse força na terra, né, utilizando esses recursos, né, utilizando pelo menos essa linguagem como representante do pensamento cristão primitivo. A ciência sagrada, porém, estava guardada sob diferentes aspectos por diversas ordens secretas. Os alquimistas, templários, Rosacruzes e outros lhe conservavam os princípios. Os templários foram escarniçadamente perseguidos pela Igreja oficial. Esta temia extraordinariamente as escolas secretas e o império que elas exerciam sobre as inteligências. Sob o pretexto de feitiçaria e de pactos com o diabo, as destruía quase todas a feno e fogo. Aqui, quando se fala do Templário, só uma curiosidade, que foram escarniçadamente perseguidos pela Igreja oficial, a gente lembra do Dia da Mentira, 1º de abril, que representa exatamente um período em que a Igreja se voltou contra os Templários, né, que eram aqueles cavaleiros representantes dessa ordem sagrada ou secreta, né, e depois acabou exatamente provocando, né, essa data para nós, porque foi através de uma mentira que esses foram emboscados, né, e perseguidos e destruídos depois. Assim conta a história. O protestantismo é superior ao catolicismo, porque repousa sob o princípio do livre exame. Sua moral é mais perfeita e tem o mérito de se aproximar bastante da simplicidade evangélica. Mas a ortodoxia protestante não pode ser considerada como a última palavra de renovação religiosa, pois se apega exclusivamente à letra que mata e à bagagem dogmática que em parte conservou. Apesar dos esforços da teocracia, não se perdeu a doutrina secreta. Por muito tempo ficou velada a todos. Os concílios e esbirros do Santo Ofício acreditaram tê-la sepultado para sempre, mas debaixo da pedra que lhe haviam colocado em cima, ela vivia ainda, semelhante à lâmpada sepulcral que arde solitária durante a noite. Mesmo do selo do clero,
sempre houve partidários dessas magníficas ideias de reabilitação pelas provas, pela sucessão das vidas e da comunicação com o mundo invisível. Alguns têm até ousado elevar as suas vozes. Há meio século, 1843, o Sr. Montal, arcebispo de Chartres, ou de Chartres, falava nesses termos sobre a pré-existência da alma e sobre as reencarnações. Visto não ser proibido acreditar na pré-existência das almas, quem saberá o que em épocas vindouras virá suceder entre as inteligências? Então ele já fazia uma previsão que se naquele momento não se acreditava, o que se poderia acreditar a partir dali? O que futuro nos reservaria? O cardeal de Bona, o Fenelon da Itália, na sua obra sobre o discernimento dos espíritos, assim se exprime: é muito para estranhar que se encontrem homens de bom senso, que tenham ousado a negar as aparições e as comunicações das almas com os vivos, ou atribuí-las à imaginação transviada, ou ainda às artes do diabo. Então aqui, fechamos essa parte do cristianismo, trazido aqui por Leon Denis, muito mais aqui uma visão crítica, muito mais uma visão mais agressiva a esse comportamento que distorcia a essência do cristianismo naquele período, mas nós vimos, em todas nessa sequência de estudos que nós fizemos, começando lá pela Índia, passando pelo Egito, Gália, chegando ao cristianismo também, nós vimos ali o pensamento espiritual, ou o pensamento a respeito do mundo espiritual, sendo transmitido de escola em escola, uma influenciando a outra. E aquilo que nós estudamos hoje nada mais é do que o resultado daquilo que vem sendo transmitido, filtrado e desenvolvido com o passar do tempo. Apesar de todas todas as distorções e todos os desvios que esse pensamento acabou tomando. Hoje nós temos no mundo ocidental, e quando nós falamos sobre estudar o Espiritismo, nós estudamos hoje baseado naqueles ensinamentos que chegaram para nós, os ensinamentos que vieram através dos espíritos, mas esse pensamento se encontra longe de ser uma unanimidade. De pensar, por exemplo, eu acredito na reencarnação, eu estudo sobre reencarnação, eu estudo sobre mediunidade, eu estudo sobre o mundo espiritual, e significa que o mundo todo pensa assim também. Infelizmente não. Quando nós falamos sobre a reencarnação, por exemplo, nós temos entre os budistas, nós temos entre os hinduístas, temos entre os espíritas. E temos aquele pensamento do passado, que os gregos já falavam sobre isso, que na Gália já se falava sobre isso. Mas na atualidade é um grupo pequeno, se comparado com o restante da nossa sociedade, por exemplo, entre o cristianismo de um modo geral e entre o islamismo de um modo geral, que são as duas grandes religiões que influenciam o mundo ocidental e o mundo oriental, e também assim como a África, nós temos hoje essas duas religiões que não transmitem esse pensamento, pelo contrário, as combatem. Mas hoje a gente vê que rigidamente as pessoas pensam: eu sou dessa religião. Mas seria muito interessante se isso fosse verdade, se tal ideia fosse verdade. Então nós vemos hoje disseminada pela nossa sociedade, pela mídia, pelo pensamento de todo mundo, a ideia de que seria interessante se isso fosse verdadeiro. Mas isso não vem ainda como uma convicção. E quando nós começamos a estabelecer esse contato com o mundo espiritual, essa comunicação mais aberta, essa comunicação mais direta, nós começamos a ver que isso já não é mais uma fantasia, mas se torna uma realidade que precisa ser estudada. Uma realidade hoje que é um objeto de estudo, é um objeto de curiosidade, e nós precisamos hoje, muito mais do que uma crença, de uma metodologia para poder se estudar. E felizmente é aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós. Porque a doutrina não vem dizer para você que deve acreditar nisso, mas vem dizer que você deve estudar para ver se isso realmente é um fato. Porque muitos de nós dizemos assim: você se torna um espírita a partir do momento em que você passa a acreditar na reencarnação.
em que você passa a acreditar na comunicação com os espíritos. E na verdade não é isso que te faz espírita, mas é a liberdade de pensamento que te permite estudar esses eventos. E a partir dali você se convencer. Porque ninguém convence ninguém, nós sabemos disso. Todos nós nos convencemos individualmente. Eu passo a acreditar nisso quando isso se torna para mim claro, isso se torna racional. Então, se nós acreditarmos que... Porque muita gente diz isso, eu já ouvi muitas vezes essa expressão. Quer dizer que para eu me tornar espírita eu preciso acreditar nisso? Não, para você se tornar espírita você precisa primeiro libertar seu próprio pensamento. E quando você tiver essa liberdade, aí sim você pode estudar qualquer fato, sem medo, sem preconceito, sem dogma. Então eu posso acreditar em qualquer coisa, desde que essa coisa realmente me convença. A doutrina espírita traz para nós essas verdades que foram apresentadas pelas próprias comunicações dos espíritos. E aí então eu começo a estudar com mais liberdade, começo a estudar com mais profundidade, e aí então eu começo a me convencer. E isso para mim se torna um fato. A gente lembra uma comunicação interessante que Kardec apresentou para nós no livro Céu e Inferno, na segunda parte, nas entrevistas, que fala dos espíritos, não dos espíritos felizes, mas dos espíritos, né, que já se encontravam numa condição de equilíbrio. E aí então o espírito dizia assim, olha, eu vivia a minha vida lá no mundo físico, trabalhando, agindo em nome do bem, e eu cheguei aqui no mundo espiritual, conhecendo essa realidade, e eu percebi que era um espírita sem saber. E por que isso tudo? Simplesmente porque ele cumpria moralmente aquilo que era proposto pelo próprio Evangelho de Jesus na época, né, que ele estudava, e ele chegou no mundo espiritual se reconhecendo como um espírito que tinha conquistado o seu espaço no mundo espiritual pelas suas ações. E aí ele dizia, eu era espírita sem saber. Então, na verdade, o que nos faz sermos espíritas, né, ou ter essa simpatia pelo espiritismo, não é exatamente naquilo que eu acredito, mas é aquilo que eu faço e na forma como eu faço. E através dessa liberdade, eu começo então a ter esse esclarecimento. Toda negativa cega, ela é um dogma. Ou seja, eu não acredito nisso porque simplesmente eu não acredito. E não acreditar por não acreditar é para nós, lamentavelmente, um grande desperdício de potencial. Porque a nossa inteligência nos dá essa capacidade de fazermos uma análise sobre tudo aquilo que é colocado à minha disposição. Como Paulo de Tarso lembrou, examine de tudo e retenha o que é bom. Agora, se eu tenho medo de analisar alguma coisa por ser de um pensamento diferente do meu, eu simplesmente limito o meu intelecto a uma crença cega. E é essa liberdade de pensamento que nos dá essa possibilidade. Essa possibilidade de conhecermos, essa possibilidade de aprendermos cada vez mais e, consequentemente, nos afinizarmos com essa lei universal, que se encontra ainda confusa, se encontra ainda um pouco velada, se encontra ainda um pouco limitada no nosso conhecimento. Então, tudo aquilo que chega até nós, nós temos a possibilidade de estudar. Se por acaso alguém me apresenta uma proposta, eu simplesmente analiso essa proposta e começo então a apresentar os meus questionamentos. Se essa nova proposta resistir aos meus questionamentos e me trazer as respostas que eu espero, então eu posso seguir por esse caminho. Como Kardec lembrava, e a gente sempre reforça isso no livro O que é o Espiritismo, ele diz assim, se alguém tiver uma nova filosofia mais consistente, mais sólida que o Espiritismo, me apresente que eu aceito. Mas que ela não seja tomada por dogmas. Que ela seja capaz de resistir à razão. Porque o Espiritismo, por si mesmo, ele não é engessado nos seus princípios. Como Kardec coloca, o Espiritismo é progressista. Se uma nova ciência apresentar que o Espiritismo se encontra limitado, equivocado em algum ponto, o Espiritismo vai evoluir. Mas tudo submetido à razão. Então a gente vê que a doutrina espírita, ela começa a se tornar presente na nossa vida quando nós nos damos a liberdade de pensar, de questionar, de estudar principalmente. E é essa instrução que vai nos dar essa liberdade. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo, nós então concluímos essa parte do cristianismo. O próximo tema que nós vamos estudar dentro desse capítulo que trata das crenças e negações, vai tratar exatamente
do materialismo e do positivismo. Essa parte de materialismo e positivismo fala exatamente daquilo que nós entendemos hoje como ateísmo, né? Ou seja, a negação da existência de Deus, a negação do mundo espiritual. Como nós já estudamos nas obras de Kardec, o positivismo e o materialismo era muito mais presente naquela época do que na atualidade. Era uma época em que se vivia logo após o iluminismo, né, em que as pessoas se deram o direito de pensar se libertando das religiões, principalmente do catolicismo e das religiões evangélicas, naquele período da Europa. E aí então era uma presença muito... Essas religiões exerciam uma presença muito ostensiva, baseada nos dogmas, nas perseguições, e isso provocava na sociedade uma certa repressão. Quando veio a liberdade do pensamento do iluminismo, houve uma ruptura. Então as pessoas passavam a acreditar em Deus, por um lado, e passavam a acreditar no nada, do outro lado. E não simplesmente acreditar no nada pelo fato do nada não existir, mas que era uma forma de você simplesmente se distanciar daquela repressão religiosa que existia naquele período. E aí então a gente vai estudar hoje muito mais essa parte do materialismo e do positivismo, muito mais como um elemento histórico para o nosso conhecimento, do que algo que faça parte da nossa realidade hoje. Como eu falei para vocês, aqui no mundo ocidental, quando você começa a perguntar quem aqui é ateu, você tem algumas pessoas que se manifestam. E você pergunta, quem aqui tem alguma religião? Nós vemos que a esmagadora maioria se apresenta. Então o que nós vamos estudar dentro dessa visão também, não apenas do materialismo e do positivismo como filosofias de vida daquele período e das suas consequências, mas veremos também a influência do materialismo e do positivismo sobre as religiões da atualidade. Que, como a gente já conversou, hoje você frequenta uma religião para resolver problemas materiais e não para se elevar espiritualmente. Isso, de certa forma, é uma influência do materialismo sobre as religiões, que se tornaram religiões que utilizam a ideia do mundo espiritual, mas para reforçar um pensamento materialista, em que você frequenta uma religião para poder ter uma estabilidade material, uma estabilidade financeira, para curar uma doença, e não simplesmente para você conhecer a sua realidade espiritual. A gente vai tratar sobre esse assunto, então, no nosso próximo encontro, na segunda-feira que vem, para falar sobre esse livro, né? E amanhã a gente dá continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, em que Kardec fala sobre a constituição do Espiritismo. Então, Bertozzo, a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para estudar. E a gente só consegue alcançar esse campo quando a gente começa a se tornar ousado. Porque quando nós temos medo, receio de falar de uma nova ideia, abordar esses aspectos, a gente acaba ficando assim, olha, eu não vou falar sobre isso porque é pecado, eu não vou falar sobre isso porque eu não devo. Na verdade, nós temos que falar sobre tudo isso exatamente porque faz parte da nossa realidade. Quando nós rompemos essa barreira do medo, dos bloqueios, dos dogmas que nós temos, e a liberdade de pensamento se torna para nós um instrumento, né, um instrumento de libertação, como o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que essa análise tem que ser feita de uma forma cuidadosa. Não pode ser uma ousadia, como eu falei para vocês, uma ousadia destrutiva, mas uma ousadia construtiva, em que eu me dou o direito de questionar sobre todos os assuntos, mas que esse questionamento seja feito de boa fé, seja feito baseado na verdade, e não simplesmente numa crença pessoal, muitas vezes uma crença até odiosa, como nós vemos. Pessoas que odeiam, então eu falo assim, olha, eu tenho a liberdade de falar sobre tudo, então eu vou soltar todas as minhas críticas, todo o meu ódio, toda a minha aversão, e não é esse o caminho. Então, na verdade, a fé racional nos dá essa liberdade. Então, nós vamos utilizá-la na sua forma mais verdadeira, na sua forma mais profunda. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, eu vou passar para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta, né? Eu acho que nós temos que respeitar as pessoas, principalmente, fraterna. Porque respeitando as pessoas, nós respeitamos aquilo que elas acreditam. Tanto naquilo que ela acredita como uma crença religiosa, como aquilo que ela deixa de acreditar como crença.
Então, como sempre falei para vocês, aqueles dois ensinamentos principais que o Espírito de Verdade traz para nós. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos que sempre que emitimos o nosso